Paracatu, lá em Minas Gerais, o nome dessa cidade já parece contar uma história em duas partes, não é? De um lado, a gente tem o ouro que construiu todo um passado colonial. Do outro, o ouro que move a economia industrial hoje. Então, é exatamente essa análise, a história desses dois tesouros, que a gente vai desvendar agora. Olha, à primeira vista, Paracatu é exatamente aquela imagem que a gente tem de cidade histórica mineira, sabe? Casarões super preservados, ruas de pedra, aquele ritmo mais tranquilo. É um lugar que respira a história do Brasil colonial. Um verdadeiro convite para a gente se perder no tempo. Só que aí, a realidade moderna chega com tudo. Pensa nesse número, 15 toneladas de ouro por ano. É uma quantidade absurda que vem nada mais nada menos da maior mina a céu aberto do mundo, que opera bem ali do ladinho desse cenário histórico. É exatamente aí que a história de Paracatu se complica e fica tão, mas tão interessante. Para a gente entender a Paracatu de hoje, não tem jeito, a gente precisa voltar um pouco no tempo. A primeira identidade da cidade foi forjada ali, na febre e na ambição da corrida do ouro do século XVIII. Foi isso que moldou não só as ruas, mas a alma do lugar. A jornada de Paracatu é bem clássica daquela época do ciclo do ouro. Tudo começa em 1744 com a chegada dos bandeirantes. De um simples arraial, o lugar foi crescendo, virou vila e finalmente cidade. Mas um marco super importante veio bem depois, em 2010, quando todo esse legado foi tombado e foi protegido oficialmente. Isso garante que a história que construiu a cidade não seja esquecida. E olha, a cultura de Paracatu vai muito além das paredes dos casarões. O nome, para começar, já diz muito, e o bom, em tupi, conectando a cidade com uma história ainda mais antiga. A cultura local é uma mistura vibrante, com artesanato riquíssimo e, principalmente, uma influência muito forte da comunidade quilombola de São Domingos. O trabalho que eles fazem com palha de milho, por exemplo, é a pura expressão da identidade deles. E toda essa história nos leva então ao ponto central, o conto dos dois ouros. De um lado, aquele ouro que foi garimpado à mão, que ergueu a identidade da cidade. Do outro, o ouro extraído por máquinas colossais que define o presente. Cada um moldou Paracatu de um jeito completamente diferente. O contraste é gritante. O ouro colonial financiou as igrejas, os casarões, criou um legado cultural que a gente pode ver e tocar até hoje. Já o ouro moderno, extraído em escala industrial, é o que move a economia atual. Mas ele também conecta essa pequena cidade de Minas às incertezas e à volatilidade do mercado financeiro global. Mas nem toda a riqueza de Paracatu é mineral, viu? Existe uma herança que se pode provar, uma tradição na cozinha que é tão, mas tão única, que foi oficialmente protegida como património imaterial. E o mais fascinante aqui é que o que foi protegido não são só as receitas, mas um modo de fazer. É o reconhecimento da profundidade da tradição. Então, iguarias como a famosa desmamada ou a empadinha de capa fina são muito mais que comida, são história viva. E tem até receitas como o bolo zumbi que carregam a forte herança cultural quilombola. É a diversidade de Paracatu em cada sabor. E essa conexão da comida com a cultura aparece em tradições incríveis como a do bolo de domingo. Não é só uma receita, é um ritual, uma tradição de séculos cheia de superstição que diz que o bolo só pode ser feito no dia certo para não dar azar. É, literalmente, a memória de um povo servida num prato. Agora, vamos para outra face de Paracatu. A prosperidade que vem da mineração moderna, claro, tem um custo, e a proximidade da maior mina a céu aberto do mundo com a cidade levanta questões bem complexas e preocupações muito reais para quem vive lá. O depoimento de uma moradora, a Cleonice Magalhães, resume bem o impacto diário da mineração. Não é algo abstrato, é a realidade dela. A poeira escura, o cheiro, as explosões que tremem as casas a ponto de derrubar coisas. É o lado B dessa bonança econômica. Em resposta a essas preocupações, existem os estudos oficiais, tanto da prefeitura quanto da própria mineradora, que afirmam que os níveis de arsénio, que é um metal pesado liberado na atividade, estão dentro dos limites de segurança da Organização Mundial da Saúde. E aí se cria um debate entre a percepção dos moradores e os dados técnicos. Um impasse que muitas vezes nasce da desconfiança e do medo dos efeitos de longo prazo. Então, como é que uma cidade com realidades tão conflitantes consegue planejar o seu futuro? Bem,
Paracatu não está ignorando o desafio. A cidade criou um plano diretor justamente para tentar encontrar um caminho sustentável que consiga honrar todas as suas faces. Este é o documento, o Plano Diretor de 2016. Ele é basicamente a tentativa da cidade de tomar as rédeas do próprio destino, sabe? Estabelecendo uma série de estratégias para um desenvolvimento que seja, ao mesmo tempo, económico, social e ambiental. E o plano se apoia em 4 pilares bem claros. Primeiro, diversificar a economia para não depender só da mineração. Segundo, proteger o meio ambiente. Terceiro, melhorar os espaços da cidade para a população. E o mais importante, que amarra tudo, valorizar o património histórico e cultural, transformando-o num ativo para o futuro. E essa estratégia de diversificar a economia não é só uma ideia no papel, não. Paracatu tem outros tesouros, só que desta vez são tesouros naturais, que apontam para um futuro que vai muito além da mineração. A apenas 40 quilómetros da cidade, por exemplo, fica o Circuito das Cachoeiras do Prata. Lugares como as Cachoeiras do Ascânio e Saraná mostram um potencial enorme para o ecoturismo. É a prova de que a riqueza de Paracatu também brota da terra e da água, oferecendo um caminho alternativo e sustentável. No fim, a questão de Paracatu é uma questão fundamental e universal. Como é que uma cidade consegue equilibrar a herança, o progresso econômico e a sustentabilidade? A busca de Paracatu por essa resposta é um caso que merece muita atenção, porque reflete um desafio que comunidades no mundo inteiro estão enfrentando agora.